Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e canal 6 da operadora Multivia. Hoje nós vamos falar aqui sobre advocacia trabalhista, sobre direitos dos trabalhadores e com uma pessoa que conhece muito do tema, que assessora aí o Secor, assessora a Contrax, o advogado Maximiliano Naigel Garcês, do escritório Advocacia Garcês. Olá, Max, tudo bem? Tudo bem, Jefferson. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui e bom dia à senhora Arruda, que também está nos acompanhando. E um bom dia a todos os trabalhadores e trabalhadoras de Osasco e região que estão nos assistindo. Um grande prazer. Obrigado aí pela tua presença, por reservar um horáriozinho aí na sua agenda que é bastante apertada aí para conversar aqui com os nossos telespectadores. E agradecer também a presença do Carlos Alberto Arruda, que vem aqui nos presentear com a presença, com seus informes sempre importantes para os trabalhadores, né, Arruda? Obrigado, companheiro Jefferson. Obrigado, companheiro Maximiano, né? Que agora se tornou um companheiro de forte, um companheiro de peso, né? Bom dia, comerciário e comerciária. Nós estamos mais uma vez aqui para trazer a informação e trazer alguns benefícios, né? Que a gente, no dia a dia, a gente luta por isso, né? Para que o trabalhador esteja sempre contente, esteja sempre incentivado pelo Secor. Vou fazer uma apresentação rápida do Maximiliano aqui, o Dr. Max. Ele é presidente, ele é diretor para assuntos legislativos da Associação Latino-Americana dos Advogados Laboralistas. Estudou também como pesquisador visitante em Harvard. Tem passagens, conferências no Canadá, Chile, Cuba, Estados Unidos, México, Timor-Leste. Aliás, aqui, conversamos pouco antes de entrar no ar, a fluência em algumas línguas, ele inclusive tem aí fluência em Tetum, que é a língua do Timor-Leste, Max. Eu já esqueci um pouquinho, né? E eu morei meio ano em Timor-Leste, assessorava o presidente do Parlamento Nacional de lá. E apesar do português ser uma língua oficial, as pessoas quase não conhecem o português e falam Tetum, que é uma língua muito simples de aprender porque não tem conjugação verbal, não tem futuro, não tem passado, é tudo no presente. Mas foi um desafio muito grande e até hoje, eu e minha esposa, às vezes a gente quer se comunicar para ninguém entender, a gente fala umas coisinhas em teto um com o outro. Assim. Olha só. Agora, antes da gente entrar na nossa pauta aqui, que é bem extensa a respeito de direitos dos trabalhadores, vamos comentar um pouquinho, né, Arruda, aí. Ontem tivemos as eleições, resultados surpreendentes aí, uma guinada do Estado de São Paulo, principalmente, para uma visão conservadora. O que você achou da eleição, Arruda? Olha, rapaz, para mim foi uma surpresa, eu não esperava tudo isto, mas infelizmente aconteceu. Ninguém sabe por quê, mas eu tenho minhas dúvidas, né? Porque a situação que a gente está passando, nessa escassez da água e outras coisas que aconteceram com esse governo que está aí, de repente dá uma guinada dessa, a gente fica um pouco preocupado, entendeu? Mas infelizmente o Brasil, tudo acontece, né? E vou te falar, viu? Esse segundo turno aí, se a companheira Dilma não fizer um trabalho bem feito, eu acho que também a gente vai ter uma surpresa, né? Pode ter dificuldades aí, né? Pode ter dificuldade, e vai ter dificuldade, né? E, Max, o que você avalia dos resultados até agora dessas eleições? Olha, eu fiquei um pouquinho triste, especialmente aqui em São Paulo, né? Ver um companheiro combativo, como o companheiro Suplicy, perder para alguém tão conservador e tão contrário aos trabalhadores como José Serra. Mas acho que isso se explica em boa parte pelo controle que a grande mídia tem em São Paulo e também no Brasil, né? E a crise da água, que prejudica tantas pessoas, não foi divulgada adequadamente. Eu acho que essa parcialidade da mídia tem muito a ver com os resultados aqui em São Paulo. Mas eu não discordo um pouquinho da Arruda, eu estou seguro que o povo brasileiro não vai permitir um retrocesso que ocorreria com a eleição do Aécio Neves, que tem toda uma trajetória desde a Constituinte contra os trabalhadores, né, a favor dos patrões mais retrógrados.
E ele fez isso na Constituinte, votando contra a jornada de 40 horas, fez como governador, como deputado, como senador. Então eu acho que o povo brasileiro vai continuar na linha de aumentar os direitos trabalhistas e não permitir nenhum tipo de retrocesso. Eu estou seguro que no segundo turno o povo brasileiro não seria responsável de jogar todos os direitos trabalhistas fora com a eleição de alguém tão conservador quanto Aécio Neves. Você chegou a escrever um artigo que foi bastante difundido a respeito dos riscos com a Marina em relação aos direitos trabalhistas, né? Eu acho que o risco era ainda maior, né, do ponto de vista de desrespeito ou de não observar as conquistas dos trabalhadores com a Marina, é isso? O programa da Marina tinha algo muito preocupante, que era a defesa irrestrita da terceirização. Ela defendia que você pudesse terceirizar qualquer atividade. Hoje no Brasil só se pode atividade meio e não a atividade principal da empresa. E isso era muito preocupante e eu fiz artigos denunciando também a defesa dela de esvaziar a justiça do trabalho, né? Mas eu acho que o risco com o Aécio é ainda pior. Que o Aécio Neves consegue ser mais à direita e mais conservador do que a própria Marina. E o histórico todo do PSDB no Congresso Nacional, onde eu atuo há muitos anos, por conta da ALAU, da associação, a gente acompanha que o PSDB e o Aécio defendem no dia a dia tudo que podem para prejudicar os trabalhadores. Terceirização, são contra qualquer ganho trabalhista para os trabalhadores e defendem as grandes empresas com unhas e dentes, né? Impedem até avanços que seriam mínimos, como a regulamentação do trabalho escravo. O Aécio, a base deles, defende uma regulamentação do trabalho escravo que seria quase necessário que o empregador tivesse um recibo dizendo, comprei um trabalhador para configurar um trabalho escravo. Então, eu acho que o Aécio consegue ser muito pior do que a Marina. Por isso que eu considero que os eleitores da Marina vão migrar basicamente para Dilma Rousseff, porque vão ficar sabendo no segundo turno o que representa o PSDB. Agora, nesse quadro, vai ser um governo difícil, porque o Congresso já está definido e ele é um Congresso que ficou realmente tendendo ao conservadorismo, né? Sim, é verdade. O DIAP fez na última legislatura um estudo mostrando que dos 513 deputados, 270 eram patrões e só 68 sindicalistas. E eu acho que isso tornou ainda pior. Eu acho que o Márcio Postman, um estudioso aí do bom trabalho, disse ano passado que, sem uma reforma política, essa seria a última eleição na qual a classe trabalhadora conseguiria se eleger. E isso está, de certa maneira, demonstrado, né? A bancada do PT, apesar de ser a maior, diminuiu, né, por conta desse ataque midiático e do financiamento privado de campanhas, né, que as grandes empresas acabam dando as cartas, né? Então acho que é fundamental uma reforma política que dê mais voz aos trabalhadores e tire todo esse poder dos grandes conglomerados econômicos que acabam financiando as campanhas mais retrógradas. Agora, infelizmente, o processo eleitoral acabou atropelando um pouco a grita aí pela reforma política, né? Nós tivemos pouco antes o plebiscito popular, que o Secor foi um grande apoiador. Nós trouxemos aqui, né, a Cida Lopes para falar a respeito do plebiscito popular, por uma Assembleia Constituinte exclusiva para pensar a reforma política, para produzir uma reforma política, mas o processo eleitoral acabou atropelando toda essa discussão e vai ser difícil retomá-la lá na frente, né, Arruda? Justamente, a gente se empenhou muito, né, tanto o SECOR como outro segmento, né, do sindicato, sindicalismo, bancário, isso aí, fez um bom trabalho aí para que a gente conseguisse chegar a um denominador, mas infelizmente é que nem você falou mesmo, veio esse processo de eleição, esses negócios aí atrapalhou um pouco, né? Mas eu ainda tenho fé que, diz que a fé é a última que morre, eu tenho fé que a gente seja vitorioso, né? Nessa caminhada que a gente começou, que não foi bem concluído, né? Mas a gente pode voltar outra vez para que a gente tenha uma vitória, que a gente tenha um sucesso em cima disso, né?
Como dizia o filósofo, só termina quando acaba, né, Arruda? Não acabou ainda. Justamente. Agora, o Max falou um pouco aqui da participação, do acompanhamento do Congresso através da Associação Latino-Americana dos Advogados Laboralistas. Eu queria que ele contasse um pouco mais dessa trajetória, como é que começou essa trajetória no mundo do trabalho, né, e quais são seus campos de atuação hoje em dia. Sim. Eu acho que na época da faculdade eu queria militar politicamente, né? Foi por isso que eu fiz a faculdade de Direito, que eu achava que dava instrumentos aí de mudança social. E eu considerei que o direito do trabalho era o campo mais fértil para essa atuação, por conta da força que o movimento sindical tem de mudança, né, e de defender uma sociedade mais digna. Eu comecei durante a faculdade, militando também em movimentos populares, aí, no movimento sindical, depois me formei e continuei defendendo entidades sindicais. Em 2002 eu passei a assessorar a bancada do PT na Câmara dos Deputados na área de Direito do Trabalho, né? Até 2008, quando eu voltei me dedicar à advocacia, e eu me sinto muito, muito contente de ter a oportunidade de uma medida pequena, modesta, auxiliar o movimento sindical, que é a grande força motriz, eu acho, no Brasil e no mundo, contra esse projeto neoliberal. E não é à toa que os grandes meios de comunicação agridem tanto o movimento sindical, exatamente porque são uma grande pedra no sapato aí desse projeto mais retrógrado. Essa é um pouquinho minha trajetória. E na ALAU, que é uma associação que congrega advogados trabalhistas de esquerda da América Latina toda, nós temos a oportunidade de nos reunir, compartilhar experiências e apoiar movimentos populares em toda a América Latina e com associações em todo o mundo também do mesmo matiz. Você falou que a LAU surgiu, a gente conversava um pouco antes de entrar no ar, entrar para o programa, a LAU surgiu há 15 anos. Qual é exatamente o papel dela? A LAU tem o objetivo de estudar o direito do trabalho, né, verificar as conquistas aí que os trabalhadores têm obtido em todo o mundo e trocar experiências entre advogados latino-americanos, né, e tentar exportar as melhores práticas e tentar conseguir uma solidariedade entre advogados e entidades sindicais de toda a América Latina. A LAU tem um compromisso com os trabalhadores, né? Somente advogados de trabalhadores e de sindicatos que podem integrar a associação, né? Não é um espaço para advogados de empresas, que esses já têm todo o espaço que eles precisam aí. E então a gente tem uma pauta de promoção dos direitos dos trabalhadores, de criar uma sociedade mais justa, mais igualitária. Ok. A gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas você continua ligado no TV Secor. Até lá. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje falando de direito trabalhista, aqui com o advogado do Secor, Dr. Maximiliano Garcês. Também conosco o Carlos Alberto Arruda, nosso diretor do Secor. Nós terminamos o primeiro bloco falando aí a respeito do papel aí da associação que o doutor participa, da trajetória. Vamos falar um pouquinho agora das lutas, né, doutor? Nós temos aí, no mundo do trabalho, algumas lutas que são bastante importantes e já são antigas do movimento do trabalho, do movimento sindical. Vou falar um pouquinho da luta pelas 40 horas semanais. Como é que o senhor está avaliando aí o quadro nesse momento, o que foi alcançado até agora e os desafios aí que nós temos para defender as 40 horas semanais? Obrigado, Jefferson. Eu considero que essa pauta das 40 horas é fundamental para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. É uma luta que vem há muito tempo. Em 87, na Constituinte, e se defendeu as 40 horas. Já havia um clima no Congresso Nacional para aprová-la, tinha sido aprovado na Câmara já. Aí veio a Constituinte e Lula e vários deputados apresentaram uma emenda pelas 40 horas, né? E, infelizmente, essa emenda não foi vitoriosa. Somente 191 deputados votaram pelas 40 horas. E quem foi um dos líderes contra as 40 horas? Aécio Neves. Puxa, tinha 26 anos de idade, eleito só com o curral eleitoral da família, e foi um dos que mais combateu
os direitos dos trabalhadores na Constituinte e votou contra a jornada de 40 horas. No dia seguinte à votação das 40 horas, se votou o adicional de hora extra. A bancada dos trabalhadores queria um adicional de 100%, mas também foi derrotada a emenda por conta do voto do Aécio Neves e seus colegas aí do PSDB, dos setores mais conservadores. E depois a luta continuou, uma bandeira importante do movimento sindical, foi feita uma PEC, né? O deputado Inácio Arruda e o senador Paulo Paim fizeram essa PEC há muitos anos e ela ainda não foi aprovada, né? Apesar de ser algo que beneficiaria todo o Brasil. Eu acho que não só os trabalhadores seriam beneficiados, mas, paradoxalmente, até os empregadores. Por que isso? Porque a diminuição da jornada tem uma série de benefícios. Primeiro, ela diminui o número de acidentes do trabalho. Tem vários estudos mostrando que quanto maior a jornada, mais o trabalhador está com fadiga, com cansaço, e tem mais riscos. Acidente de trabalho traz uma tragédia ao trabalhador, por óbvio, mas também a economia, para a empresa também, que perde uma força de trabalho durante um tempo e tem gastos trabalhistas, perde a sociedade porque tem gastos com o INSS, com o SUS, né? E a mesma questão é a saúde do trabalhador, que fica prejudicada com a jornada excessiva e também prejudica as empresas. A diminuição da jornada teria o benefício de gerar empregos, né? Que isso também seria ótimo para a economia, aumentaria o consumo, aumentaria a capacidade do trabalhador se qualificar, que ele teria mais tempo ao estudo, né? Isso também beneficiaria a sociedade e as empresas, né? Gera mais direito ao lazer, que também é importante para qualquer sociedade digna e também para gerar consumo. Tem uma série de outros benefícios, por exemplo, a educação. O trabalhador não só tem mais tempo para se educar, mas tem mais tempo para acompanhar os filhos, o desempenho escolar dos filhos, que isso tem uma relação direta com o desempenho, né? A atenção que os pais podem dar. E gera uma sociedade mais digna, mais justa, né? E não gera desemprego e esse custo para as empresas é mínimo, porque o ganho de produtividade e todas essas vantagens aí colaterais compensam em muito. Seria um ótimo negócio para os trabalhadores, por óbvio, e também para a economia e para os empregadores. Alguns empregadores mais sensatos até defendem essa redução da jornada. O problema é que nós temos aí setores grandes do empresariado que são muito atrasados e não conseguem ter uma visão mais ampla. E, infelizmente, eles têm aí um candidato no segundo turno, que é o Aécio Neves, e caso ele fosse eleito, que eu acho que não vai acontecer, eu acho que o povo brasileiro não faria uma tragédia como essa, isso ficaria inviabilizada a redução da jornada, né? Agora, assim, a PEC que o senhor menciona é a 231/95. Isso, né? Exatamente. Ela não foi eliminada ainda, está em tramitação no Congresso. Exatamente, ela continua aguardando votação na Câmara dos Deputados e teria que ser votada no plenário em 2 turnos, né? Necessária uma maioria de 3/5, 308 deputados para votar a favor, para depois ir ao Senado também em 2 turnos. É por fato de ser uma proposta de emenda constitucional. Exatamente. É mais difícil a aprovação, né? E isso tem um quórum qualificado difícil de atingir. Ainda mais com essa quantidade aí de deputados conservadores que foram eleitos ontem, né? Infelizmente. Eu acho que esse poder da grande mídia e do financiamento privado contribuiu para isso. Agora, tem uma outra questão que é importantíssima para a classe trabalhadora, que é a questão da terceirização, principalmente a terceirização que vem precarizar as relações de trabalho, as condições de trabalho em si. O Brasil tem hoje alguns limites bem definidos para a terceirização, embora ainda haja uma zona nebulosa aí onde as empresas se aproveitam, mas o combate à terceirização tem sido uma constante no Congresso Nacional, por parte das entidades sindicais. O SECOR é um dos sindicatos que se dedica bastante a combater a terceirização. Quais são os problemas com a terceirização e que cenário se avizinha, Max? Obrigado, Jefferson. A pergunta é muito importante. Realmente a terceirização é um grande risco para os trabalhadores e para a economia. Várias entidades sindicais têm combatido
com muita garra a terceirização. O Secor tem feito um trabalho excelente nesse sentido, né, de muita luta, muita coragem. E a terceirização no Brasil hoje só é permitida no trabalho temporário, a Lei 6.019, circunstâncias muito específicas, né, na área de asseio e conservação, na área de segurança e quando é uma atividade meio da empresa, que não é a atividade fim, que não é a atividade central da empresa. Somente isso. Tem uma súmula do TST, a súmula 331, que trata disso também, nesses moldes, né? E agora, há uma quantidade enorme de terceirização ilegal que as empresas fazem. Só para explicar para o trabalhador que está nos assistindo, essa questão da atividade meio, atividade fim, uma montadora ela não pode terceirizar a produção de carros, né? Ela pode até terceirizar a portaria da empresa, eventualmente a limpeza, mas a montagem de carros, que é para aquilo que ela existe, isso ela não pode terceirizar, né? Esse é o sentido é isso mesmo, doutor? Exatamente. Senão você poderia ter uma empresa, uma grande empresa, apenas com CNPJ e terceirizando todos os seus funcionários, que é o que quer o PL 4330, né? E um projeto que o Fernando Henrique Cardoso havia enviado ao Congresso Nacional, aí, o 4.302, lá atrás, no seu governo, e que quer ampliar a terceirização para tudo. Por exemplo, na área do Secor. Aprovado esse projeto, o 4330, um grande supermercado não precisaria ter funcionários. Ele faria um contrato com uma empresa para terceirizar os caixas, outro para terceirizar os repositores de mercadoria e assim por diante, outro para terceirizar o pessoal do açougue e viraria só um gerenciador de contratos. E o trabalhador nem saberia direito qual é o seu empregador, que acontece muito com os terceirizados. Pergunta, por quem é teu empregador? Eu não sei, eu presto serviço para tua empresa, mas nem sei direito quem me paga. E a empresa ficaria atrás desses contratos, né? E deixaria tudo que tem de pior no mundo do trabalho para as terceirizadas ou quarteirizadas, que existe isso até no Brasil hoje. A empresa terceirizado que é passado para frente. Passa para outra empresa ainda. Isso, exatamente. Como se fosse uma mercadoria. É o que nós na Lau, a gente considera que o que tem de terceirização no Brasil hoje, efetivamente aquela terceirização, que é o que as empresas defendem, que é algo que ela não tem expertise para fazer e tem que contratar uma outra empresa, né? Isso seria só 2%. 98%, o IGES fez um estudo, não é terceirização, mas é aluguel de pessoas, né? A fundação da OIT, Organização Internacional do Trabalho, se baseou numa frase simples: o trabalho não é uma mercadoria. E o que faz a terceirização no Brasil hoje? Trata o trabalhador como se fosse qualquer outro tipo de bem da empresa, né? Que a empresa compra, aluga, quando não quer mais joga fora. É isso que quer o PL 4330 e a proposta que defende o PSDB. Transformar o trabalhador como algo que pode ser alugado, vendido e agora, quando fica adoentado você joga fora. Qual é o grande problema da terceirização do ponto de vista das convenções coletivas, dos direitos dos trabalhadores? Porque se essa terceirização fosse feita, mas carregasse consigo os direitos, patamares salariais e tal, não haveria grandes problemas, né? Isso seria uma maneira de diminuir o problema que é a terceirização, né? Em geral, os trabalhadores terceirizados têm direitos rebaixados, pisos convencionais diminuídos, jornadas maiores, né? Levam calotes com frequência, né? E é um dos objetivos da terceirização. Você acaba criando um sistema na qual o empregador escolhe qual o sindicato que vai representar os trabalhadores. Por exemplo, tem uma entidade combativa, como o Secor, como várias entidades têm no Brasil. O empregador pensa, olha, esse sindicato aqui é muito combativo, é de luta, vamos pegar nossos funcionários e vamos terceirizar em alguma área que tem um sindicato mais fraco, né? E que não tem tanta capacidade de luta. E daí contrata uma empresa com o CNPJ de uma área específica e consegue aplicar um acordo coletivo rebaixado, né? E prejudicando os trabalhadores e o consumo e toda a sociedade, né? Porque a terceirização é a porta de entrada para o que tem de pior do mundo do trabalho. Há pessoas que dizem que algumas drogas são porta de entrada para outras drogas. E a terceirização é a mesma coisa. Além de ser uma droga. Além de ser uma droga. Por exemplo, uma grande empresa que quer utilizar do trabalho escravo, trabalho infantil, trabalho degradante, ela não faz isso diretamente. O que ela faz? Ela contrata uma empresa terceirizada que vai fazer tudo isso.
Daí na hora que tem uma denúncia, não, a culpa não é minha, é de tal empresa que eu contratei, né? E deixa o trabalhador ao léu. E é isso que a gente quer evitar e a gente tem muita preocupação. No comércio, né, Arruda, que tem uma rotatividade relativamente grande, né, principalmente nas lojas, aí isso é uma preocupação constante, né? Na realidade, a terceirização, no meu entender, é nada mais, nada menos do que o empresário, que nem o doutor falou, e querer escravizar o trabalhador. Eu já peguei várias empresas que até o RH, ela estava terceirizando, né? E já vi exemplos de algumas montadoras que terceirizaram os seus trabalhos e de repente não fecharam porque esse pessoal de outros países são um pessoal muito unido, mandava recursos, na realidade, para que eles pudessem se levantar outra vez. A Fiat foi uma delas, né? Numa época atrás aí, porque na época que o velho pôs o filho não deu certo, pôs outro filho, não deu certo. Então, a terceirização é uma manipulação, na realidade, uma coisa que não deveria existir, mas, infelizmente, deixaram enraizar, e hoje está difícil de acabar com a terceirização, né? Naquela época da Petrobras, até acredito, se eles tivessem pegado firme, o sindicato tivesse pegado firme, e tivesse acabado naquela época, aí podia ser que não existisse mais, mas deixaram correr a solta. Aí veio um, veio outro, e agora está enraizado, né? Agora virou uma árvore centenária, né? Quer dizer, não vai ter jeito. Fica mais difícil de acabar com a terceirização, né? Se eu puder só fazer um comentáriozinho, Jefferson, explicar para encerrar, doutor, que a gente já está chegando no finalzinho aqui do nosso tempo. Vamos lá. Pois não. Só queria dizer que a nossa luta não é contra o terceirizado, mas é contra a terceirização. O objetivo é garantir os empregos terceirizados, mas de maneira digna e justa com a primarização. A luta não é para prejudicar nenhum terceirizado não, mas garantir empregos de qualidade para eles. Importante ressaltar isso aí. Bom, e com essa fala, o TV Secor vai ficando por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato em www.secor.org.br todos os benefícios e vantagens de ser um associado. Entre também na nossa página no Facebook, facebook.com/SecorCult. Por ali você interage também todas as segundas-feiras aqui com o TV Secor. E eu aguardo você até semana que vem. Até lá.